Os fundos imobiliários estão completando 30 anos de vida e nós estamos conversando com gestores para falar um pouco mais sobre as características dessa indústria. Hoje, aqui no Suno Notícias, a gente recebe o Yannick Bergamo, da Iridium. Yannick, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde a todos, boa tarde, Greg. Obrigado eu pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Bom, vamos direto então. Yannick, na sua opinião, por que o investidor deve considerar investimentos em fundos imobiliários? Tá bom. Bom, acho que eu dividiria em 3 pontos assim para a gente considerar, né, por que é bom investir em fundos imobiliários. Então, o primeiro, obviamente, é a exposição ao setor imobiliário. É um setor que é tradicionalmente bem relevante na economia brasileira e ele tem uma série de benefícios, né? Você acaba conseguindo uma certa diversificação, porque o setor imobiliário ele é bem amplo, você tem shopping, galpão logístico, empreendimentos residenciais, crédito. Então, só nisso você já consegue pegar um espectro bastante amplo da economia. E ter também a questão que, tradicionalmente, ele tende a, vamos dizer assim, acompanhar a inflação, a manter o certo poder de compra ao longo do tempo. A segunda razão, especificamente mais na parte de FIIs, é a liquidez. Então, se você fosse comprar um imóvel, obviamente que não é tão fácil assim você vender amanhã, caso você tenha uma certa necessidade de liquidez ou você entenda que aquele ativo não é mais interessante para o seu portfólio. Então, a liquidez em bolsa é algo que certamente é bem interessante. E, por fim, obviamente, a questão tributária, né? O fato de ser isento de imposto de renda no rendimento torna a classe de ativos certamente muito interessante. E quais são as suas perspectivas para os fundos imobiliários nos próximos anos? Até onde vão? Tá. Bom, eu sempre falo que assim a gente tem que um pouco não se preocupar às vezes tanto com acertar um momento de mercado, né? Acho que é uma classe que é interessante você estar sempre investido, da mesma forma que quem investe em imóveis para renda, etc., não fica todo o tempo olhando quanto que vale, será que perdeu valor. É uma classe que vale estar investida todo o tempo. Obviamente, às vezes existem exageros e tem que tomar cuidado com isso, mas acho que deveria sempre fazer parte de um portfólio bem diversificado. Mas acho que quando a gente olha o momento atual, acho que temos um ponto de entrada bastante interessante. Por quê? A gente está no momento de Selic ainda alta e uma curva de juros que ainda também está bastante elevada, se a gente olhar para momentos históricos, até mesmo se a gente fizer uma conta ali mais ou menos do que pode ser a inflação e um juro real ali mais de médio e longo prazo. Então, o ponto de entrada é bom porque nesses momentos de juro alto, geralmente os fundos imobiliários eles tendem a estar mais depreciados. Então, você pega fundo de papel, você vê bastante fundo de papel abaixo de valor patrimonial, e quando você olha o yield dele, né, em relação à curva pré de médio e longo prazo, você tem um retorno bastante atrativo. E tijolo é semelhante, você bastante fundo que está negociando a um valor de real por metro quadrado abaixo das transações que ocorrem, vamos dizer, de maneira bilateral, né, do cara de fato comprando o imóvel, e da mesma forma, quando você olha o yield dele comparar com o juro real, também você vê um nível de taxa bastante interessante. E por fim, eu entendi que você é um fã, além de ser gestor de fundos imobiliários, mas olhando para os últimos anos, houve uma grande diversificação. Tem todos os tipos possíveis de fundos imobiliários. Quais são os seus preferidos e por quê? Bom, obviamente que assim, eu tenho um viés nisso porque eu faço gestão de fundos imobiliários de recebíveis, então naturalmente eu poderia estar, vamos dizer assim, puxando sardinha para o meu lado, mas acho que eu tenho um racional também para gostar mais de fundo de CRI do que eventualmente ou enfim, fundo de papel, mas mais de CRI, é que a questão é uma questão de eficiência tributária, vamos dizer assim, né? Quando a gente olha para um retorno no geral, a gente sempre pode decompor ele em correção monetária e juro real, né? Mesmo o CDI hoje, você tem ali uma inflação e um juro real. Basta você tirar o IPCA do CDI que você vai ter o juro real que está implícito no CDI. Pois bem, num fundo imobiliário de tijolo, vamos dizer assim, você recebe o juro real via rendimento e você recebe a correção monetária via valorização de capital.
Já num fundo de CRI, você recebe os dois, o juro real e a correção monetária via distribuição de rendimento. Obviamente eu estou fazendo uma certa simplificação na história, mas grosso modo é isso que acontece. E qual que é a questão disso? A valorização da cota ela é tributada, ela acaba resultando em ganho de capital, enquanto que o rendimento não. Então é mais eficiente você receber todo o rendimento, eventualmente reinvestir a parte que é correção monetária, do que de fato você receber uma parte de rendimento via apreciação de capital, que eventualmente pode ser tributada depois. Além disso, obviamente, o fundo de CRI tem outras vantagens, que você tem uma certa diversificação de setores, às vezes até fugindo de coisas que são tradicionalmente imobiliárias, você consegue ter uma pulverização também muito maior, porque obviamente quando você está falando de comprar prédios ou lajes, etc., geralmente são valores bastante elevados, então você teria que ter um fundo muito grande para ter uma pulverização equivalente. Mas, ainda assim, acho que numa carteira bem diversificada de qualquer investidor, é importante você ter uma composição de outros fundos também para eventualmente se proteger de eventuais outros riscos e também para você ter uma carteira que ela vá bem em qualquer cenário. Então, às vezes, tem cenário que o fundo de CRI vai melhor que os outros, mas ao mesmo tempo tem momento que o fundo de galpão logístico acaba indo melhor que, por exemplo, o fundo de shopping. Então você tem um pouquinho de cada setor, obviamente, fazendo a devida análise, acaba sendo importante. Excelentes pontos. Yannick Bergamo da Iridium, obrigado pela sua presença aqui, portas abertas, volte logo, tá? Eu que agradeço, obrigado.